Olá galera irada, vamos a mais uma aula especial para você. Na aula de hoje vamos aprender o ponto G. Que é isso, Marcelo? Nós vamos falar um pouquinho dos grupos, os grupos que existem de país, o G4, o G7, o G8, o G20 e até sobre o BRICS. Vamos começar então? Então começamos pelo número, pelo G4. O que é o G4? É um grupo de 4 países, muito bem. O que é esse G4, né? Quem faz parte dele? Vamos começar. O Brasil faz parte do G4, junto com a Alemanha, junto com a Índia e junto com o Japão. Há mais ou menos 20 anos eles estão aí reivindicando para quê? Para fazer parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Então lá em 1945, pós Segunda Guerra Mundial, foi montado um conselho lá da ONU que visa, claro, amenizar, conter os conflitos pelo mundo. Então esses países se reúnem, falam de todas as tensões políticas que estão acontecendo e tomam alguma decisão, né, para conter aí um conflito. Esse é o principal objetivo. Quem que faz parte desse Conselho de Segurança? Aproximadamente 15 países. Só que desses 15, 5 são permanentes e 10 são rotativos, que representam a sua área continental. Quem que é permanente? A França, né? Os Estados Unidos, a China, a Rússia e o Reino Unido. Esses 5 eles têm o poder de vetar uma decisão. Vou dar um exemplo para você. Então, vamos dar, né? Israel e Palestina é um conflito constante, correto? É um conflito constante. Então, nós temos algumas reuniões já envolvendo, né, essa questão de Israel e Palestina. E a Palestina ela já vem reivindicando ser, né, reconhecida como um país aí, né, como uma nação internacionalmente, só que por mais que todos os países, a maior parte dos países votaram a favor, sim, a Palestina tem que ser reconhecida, os Estados Unidos, como é um membro permanente, ele veta, ele fala não pode, porque quem lidera lá a política na Palestina é o Hamas, é um grupo terrorista, e sendo reconhecida como uma nação, eles poderão conseguir empréstimo, recurso, e isso vai gerar muita tensão, então eu veto essa decisão. Então eles usaram o poder de veto. Então essas nações, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, né, que acabaram sendo a maior parte representantes, né, por mais tempo da sua área continental, então eles reivindicam, eles falam que tem que ser mais democrático esse conselho e ampliando esse número, e por essas nações estarem há mais tempo ali reivindicando, elas merecem lá uma chance. Só que não é fácil, né? É uma briga política, e para eles entrarem, né, nós temos que nenhum daquele país lá permanente vete e a maior parte dos países concordem com o ingresso deles. E é aí que está, né, a pegada. Então vamos à última notícia fresquinha aí para você, né? Estou gravando essa aula em 2020, no final de 2019 aí, o grupo se reúne novamente, né, e fala que, né, dando força, se unindo e defendendo o ingresso deles. Então tá nessa briga política aí pela ampliação, mas uma resistência dos permanentes e as outras nações também que querem, né? De repente a Argentina quer no lugar do Brasil, que seja aqui o representante da América do Sul, então não tem nada decidido, tem que entender então o que eles querem. Entrar no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Chegamos no G7, o G7 é o grupo aí, quando foi criado, dos 7 países mais industrializados. Não é mais, porque a China, por exemplo, não faz parte do G7 e ela é um dos países mais industrializados. Então fala assim, o G7 hoje são os países mais desenvolvidos, é assim que é utilizado geralmente. Foi criado quando? Em 75, após a grande crise do petróleo de 73. Então os países, após essa grande crise, os países centrais industrializados, criaram esse grupo para evitar uma dependência maior de países periféricos, no caso fornecedores de commodities, fornecedores de matéria-prima. Então criaram essa união que no papel diz que defendemos aí a ajudar, né, a fazer uma cooperação com a economia global. O principal fator é uma ajuda, né, entre eles, se organizando a sua economia para depois, quando ir numa reunião maior, né, ter esses acordos já pré-estabelecidos, tá? Então, quem faz parte da América, Canadá e Estados Unidos? C, né? Lá na Europa fica FIAR,
Ó, França, Itália, Alemanha e o Reino Unido. E lá da Ásia, o Japão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o G7. Grupo dos países aí mais envolvidos, né, que visam fazer acordos econômicos e também, como está no papel, né, promover aí o desenvolvimento econômico pelo mundo. G8, que é isso, Marcelo? G8. Na década de 90, quando acabou lá a Guerra Fria e a União Soviética deixou de existir, ela foi convidada como Rússia a participar desse grupo. E lá no final da década de 90, em 98, ela ingressou e começou a participar das reuniões. Porém, em 2014 ali, ela levou um golpe. Tu sabe que a Rússia, né, durante algum tempo, ela teve muita influência no leste europeu com a expansão do socialismo e da União Soviética. Quando acaba lá a Guerra Fria, muitas dessas nações ficaram independentes e largaram o socialismo e adotaram o capitalismo e buscaram se unir à União Europeia. Uma dessas nações não conseguiu muito isso, que é a Ucrânia, né? Tem uma forte ligação ainda com a Rússia. E aquela região da Crimeia ali teve todo um movimento e o governo russo foi lá, né, e fez uma ofensiva, né, contrário a toda essa, né, desanexação da Crimeia, toda essa região que envolve, né, uma perda, e iria perder a influência, e isso os países do G7 falam: não, senhor, vodka Raiska, não, senhor, não pode isso. E teria uma reunião nesse ano lá em Sochi, na cidade russa, e aí os países não foram para a reunião, decidiram remarcar e marcaram a reunião para o mesmo ano para Bruxelas e, olha o bizu, não convidaram a Rússia. E a Rússia falou: não preciso disso, ficou assim, né? Não tem resolução, então não é mais G8, voltou a ser G7. Então quando foi criado, década de 70 era G7, década de 90 virou G8 e agora, nos anos 2010 ali, voltou a ser G7. Então esse é o G7. E o G20? O G20 são as 19 principais economias globais mais a União Europeia, né? Então é mais de 20. Então é 19 países e o Brasil faz parte, né? Foi criado lá em 99 e eles vão fazer o quê? Vão reunir para, né, tomar decisões políticas ligadas à economia, né? Políticas econômicas, políticas sociais, para poder ajudar a desenvolver e que a economia flua, evitando assim o surgimento de novas crises econômicas. Porém, você sabe, tivemos várias crises econômicas em várias regiões do mundo após, né, a criação aqui desse grupo. Então são G20, os países mais industrializados, né, as principais economias do mundo. Tem país emergente, né, e o país já bem desenvolvido. Então é basicamente isso, 19, mas a União Europeia. E agora então a gente fecha essa dica rápida para você com o BRICS. O que é isso, Marcelo? BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sul-África, por isso que é BRICS. O surgimento disso é muito interessante. Uma pesquisa feita por um economista chamado, né, Jim O'Neill, e ele foi lá e fez um dado e começou a prever a economia, vendo lá, e ele, em 2001 ele destaca lá e faz um artigo falando que Brasil, Rússia, Índia e China estariam entre as principais economias do mundo. Isso lá em 2001. Falou economias sólidas, solidificadas, aí ele deu o nome de BRIC, que simboliza tijolo, significa tijolo em inglês. E esse significado deu também um start para que esses países se unissem. E lá no final dos anos 2000, Brasil, Rússia, Índia e China montam e fazem esse acordo. Tá, então o que seria BRICS? BRICS é um grupo de países que se uniram, né, países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, né, e agora com a África do Sul também, a partir de 2011, se uniram para fortalecer, fazer relações econômicas, sociais e políticas visando, né, a integração e o crescimento econômico. Eles possuem, né, grande parte da população mundial. Se você botar China e Índia, só os dois, 2,7 bilhões dos quase 8 bilhões de pessoas. Então eles têm um poder muito grande, além de econômico, também um poder de população, de consumo muito grande.
Em 2011, como eu falei, queriam um país da África e escolheram, e a África do Sul ingressou esse bloco, tá? Esse bloco, esse país, esse grupo se reúne, né, todos os anos, visando ali fazer acordos para fortalecer a sua economia. Então essas relações tendem a crescer. Já teve aí recentemente a criação de um fundo monetário entre os países do BRICS. Isso gera um descontentamento aonde? Olá, no G7, mas principalmente duas nações, o Reino Unido e os Estados Unidos. Por que, Marcelo? Porque eles controlam, eles têm a maior parte do controle do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Então a criação de um fundo, de um banco do BRICS, gera uma concorrência com o Banco Mundial e com o FMI. Isso gera um descontentamento muito grande. Muitos cientistas políticos falam que toda a instabilidade política instalada no Brasil e nessas outras nações aí tem influência aqui do G7, porque o BRICS estava desenvolvendo muito, né, buscando reuniões, e com esse favorecimento dessa criação desse fundo monetário, né, obviamente eles tendo a condição de fazer empréstimos a outras nações, ia ser um concorrente forte para o Fundo Monetário, e grande parte da riqueza dos países ricos está nesse empréstimo às nações que estão se desenvolvendo com um juro altíssimo, e tu sabe que o Brasil é um dos países que mais deve para o mundo de muito desse recurso que buscou do FMI e que buscou do Banco Mundial através de projetos aí na sua prefeitura da sua cidade, no seu estado e no desenvolvimento de um modo geral da nossa nação. Pegar historicamente, desde a construção de Brasília, né, tudo à base de muito empréstimo. Lá na época da crise da década de 80, aí, vários empréstimos para tentar reerguer a nossa economia. Eu espero que você tenha entendido. Só vamos revisar então. G4, responde para mim. Muito bem, grupo das 4 nações que querem entrar no Conselho de Segurança. Quem faz parte? Vai lá, Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Pum, vai lá. G7, as 7 economias mais desenvolvidas, que também são chamados dos mais industrializados, apesar de no papel hoje a China não estar aqui presente. Nós temos quem? Da América 2, Canadá e Estados Unidos. Da Europa 4, vai lá, França, Itália, Alemanha e Reino Unido. Muito bem. E o Japão lá da Ásia. G7, criado na década de 70, para promover o desenvolvimento econômico dessas nações e ajudar aí as nações pelo mundo. Me engana que eu gosto? Vamos lá, lembrar que a Rússia fez parte, por isso virou G8 também, né? Já foi afastada devido a uma situação política na Crimeia. G20, as principais economias globais, mais a União Europeia, 19, mais a União Europeia, criada em 99, para tomar decisões políticas e econômicas visando aí conter as crises e ajudar o desenvolvimento econômico das nações pelo mundo. E aí, para fechar, o BRICS, que é o grupo, lembrar que às vezes cai em prova tentando falar que o BRICS é um bloco econômico. Não, nenhum desses aqui é bloco econômico. Isso aqui são acordos globais, grupos de países que buscam a união para fortalecer a sua economia ou uma causa política, como é o G4, ou na questão econômica, que é a maior parte aqui. E o BRICS tem acordo econômico, social e político, né? Então é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Vamos junto aprender e gabaritar a geografia. Vamos lá!